O que aconteceria se hoje você perdesse tudo o que você não agradeceu ontem? Esta pergunta me atravessou o coração como uma espada quando eu olhava para a multidão faminta diante de mim. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, todos com olhos famintos fixos em mim, esperando por um milagre. Você já se perguntou o que restaria em sua vida se tudo pelo que você não demonstrou gratidão simplesmente desaparecesse da noite para o dia? Aquele momento, com apenas 5 pães e 2 peixes nas minhas mãos, eu levantei meus olhos aos céus e fiz algo que muitos testemunharam, mas poucos realmente entenderam. Eu agradeci primeiro, antes do milagre, antes da multiplicação. Antes que houvesse qualquer sinal de abundância, inscreva-se no canal Eu Agradeci. Deixe o like, meu muito obrigado, e é sobre esse poder transformador da gratidão que quero falar com você hoje. Não uma gratidão superficial que menciona bênçãos apenas quando tudo vai bem, mas aquela gratidão profunda que reconhece que cada respiração, cada batida do seu coração é sustentada por meu Pai. Seu quarto, onde você dormiu esta noite, é mais do que paredes e um teto. É proteção divina manifestada. Enquanto você descansava, meu Pai montava a guarda. Enquanto você sonhava, ele planejava seu amanhã. A comida que você comeu hoje, antes que chegasse à sua mesa, passou pelas mãos do agricultor, que plantou na terra que meu pai criou, usando a semente que ele desenhou, alimentada pela chuva que ele enviou, aquecida pelo sol que ele acendeu. Sua família, aquelas vozes familiares que você talvez tenha ignorado esta manhã na correria do dia, elas são tesouros vivos, colocados estrategicamente em sua vida pelo meu pai. Cada relacionamento é um campo de treinamento divino para o amor que pretendo desenvolver em você. E quanto à sua capacidade de aprender, trabalhar e crescer? Esse cérebro extraordinário que processa estas palavras agora, essas mãos habilidosas, essa capacidade de sentir e criar tudo isso foi tecido por meu pai no secreto do ventre de sua mãe. Mas veja bem, e isto é crucial, a gratidão verdadeira nunca foi destinada a ser apenas um sentimento guardado no coração. É uma força que deve circular, que deve fluir de você para os outros. Quando o jovem ofereceu seus 5 pães e 2 peixes, ele não apenas deu comida, ele deu gratidão em forma de ação. E foi a partir daquele ato de gratidão compartilhada que o milagre aconteceu. Você não precisa acumular ansiosamente como se meu pai fosse esquecer de você amanhã. Você não precisa agarrar-se desesperadamente aos recursos como se a fonte da abundância pudesse secar. A verdade libertadora é esta: quanto mais você compartilha a partir de um coração grato, mais você cria espaço para novas bênçãos fluírem. Existe um ritmo divino na gratidão: reconhecer, receber e redistribuir. É o mesmo ritmo que faz o sangue circular em seu corpo, que faz as marés subirem e descerem, que faz as estações se sucederem. Então hoje, quando você olhar para seu quarto, sua comida, sua família, seu trabalho, não veja apenas coisas ou obrigações. Veja presentes deliberados, escolhidos especificamente para você pelo Criador do universo que conhece seu nome. E não guarde esses presentes só para si. Compartilhe-os com alegria destemida, com generosidade radical, sabendo que a fonte de todas as coisas boas jamais se esgota. Porque, no final, a gratidão não é apenas uma atitude, é uma decisão de confiar que o mesmo Pai que providenciou hoje continuará providenciando amanhã. Isso, meu amigo, é a liberdade para a qual eu vim libertá-lo. Você já se perguntou por que alguns dão com alegria contagiante, enquanto outros dão com o semblante carregado de quem perdeu algo precioso? Essa pergunta pesava no ar naquela tarde em Jerusalém, quando todos observavam as ofertas no templo. Pessoas de todos os níveis sociais depositavam suas contribuições no gasofilácio, aquele cofre de metal que coava cada moeda lançada em seu interior. Foi então que aconteceu. Entre o tilintar das grandes quantias dos ricos, um som quase imperceptível, duas pequenas moedas. Duas apenas. As mãos enrugadas de uma viúva cujas vestes simples denunciavam sua pobreza. Virei-me para meus discípulos e disse: verdadeiramente vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos. E a confusão em seus rostos. Como poderia ser? Matematicamente impossível. Mas eu não estava falando de matemática, estava falando de coração. O verdadeiro sentido de dar nunca esteve nos números. E o Pai Celestial não precisa do seu dinheiro. O universo inteiro foi formado pela palavra dele. As estrelas que você vê à noite, ele as chama pelo nome. Os vales profundos e as montanhas majestosas, obra de suas mãos. O gado em 1000 colinas pertence a ele. Então, por que ele pede que você dê? Pense no menino com 5 pães e 2 peixinhos. Quando aquele jovem me entregou seu lanche e tudo o que tinha para seu próprio sustento, ele não estava apenas dando comida. Estava me dizendo: confio em ti mais do que em minha própria provisão. E foi exatamente nesse momento de entrega que o milagre aconteceu. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados. 12 cestos cheios sobraram, mais do que havia no início. Veja, quando você realmente entende que tudo, absolutamente tudo, vem das mãos do meu Pai, algo transforma-se dentro de você. Seus olhos se abrem para uma verdade revolucionária. Você não é o dono, mas o mordomo. Não é o proprietário, mas o administrador temporário. Aquela casa onde você mora. Um presente dele.
o trabalho que provê seu sustento, a capacidade dada por ele, o talento que você utiliza, o presente divino, a saúde que você desfruta, graça renovada a cada manhã. Quero que você feche os olhos por um momento e imagine todos os seus bens materiais, tudo desaparecendo instantaneamente. O que sobraria? Você, sua essência, seu coração. É a presença do meu Pai. É desse lugar de reconhecimento profundo que nasce o verdadeiro dar. Lembro-me de Zaqueu, aquele cobrador de impostos de baixa estatura, mas grande ambição. Quando o convidei para jantar, algo mudou no coração dele. No meio da refeição, ele se levantou e anunciou: Senhor, a metade dos meus bens dou aos pobres, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Ninguém pediu isso a ele. Ninguém o pressionou com promessas de prosperidade ou ameaças de maldição. Foi simplesmente o resultado natural de um coração que encontrou um tesouro maior que o dinheiro, a comunhão comigo. O dar verdadeiro nunca foi sobre conseguir mais bênçãos. É sobre responder à maior bênção já dada. Meu pai já deu o que tinha de mais precioso, eu mesmo. Enquanto falava com meus discípulos sobre dar, já sabia que em breve daria não apenas minhas palavras, não apenas meu tempo, mas minha própria vida. Na cruz, dei tudo. Não para receber algo em troca, mas porque o amor verdadeiro sempre se expressa em doação. Quando você dá apenas para receber mais, você transforma um ato sagrado em uma transação comercial. Você reduz o relacionamento com meu pai a uma espécie de negociação espiritual. Darei isso para que tu me deis aquilo. Mas quando você dá em resposta à gratidão transbordante, reconhecendo que tudo já veio do meu pai em primeiro lugar, seu dar se torna um ato de adoração. Uma declaração silenciosa que diz: confio em ti mais do que nas riquezas deste mundo. O jardim do Éden, quando tudo estava em perfeita harmonia, Adão e Eva viviam em um estado constante de receber e dar. Recebiam diretamente das mãos do Pai e cuidavam do jardim como mordomos fiéis. Não havia medo de escassez. Não havia ansiedade sobre o amanhã. É para essa liberdade que desejo levá-lo novamente. Uma liberdade onde você não dá por medo, mas por fé. Não por obrigação, mas por transbordamento. Não para impressionar os outros, mas para expressar amor. Meu pai vê além da quantia. Ele examina o coração. Como disse ao povo de Israel através do profeta: rasguem o coração, e não as vestes. A aparência externa pode enganar os homens, mas nunca engana o Pai. Quando você der, seja tempo, talentos ou recursos, dê como quem já recebeu infinitamente mais. E como expressão de comunhão, não como tentativa de manipulação. Assim como a viúva com suas 2 pequenas moedas, você descobrirá que o verdadeiro tesouro nunca esteve no que você possui, mas no relacionamento que você cultiva com meu Pai, comigo e com aqueles ao seu redor. E quando você aprender a dar assim, livre das correntes da comparação, do medo e da ganância, você experimentará uma alegria que nenhuma riqueza material pode proporcionar. Uma paz que cede todo entendimento. Uma confiança inabalável de que o mesmo Pai que supriu ontem, suprirá hoje e sempre. Pois no reino do meu Pai, os verdadeiros ricos não são os que acumulam mais, mas os que amam mais profundamente. Sabe qual foi a última pessoa que chorou de alegria em minha presença? O silêncio caiu sobre o grupo reunido na casa de Simão, o leproso, enquanto contava esta história. Todos os olhos fixos em mim, esperando a resposta para esta pergunta inesperada. Foi uma mulher que a sociedade havia rejeitado. Uma mulher que entrou nesta mesma casa onde estamos agora, carregando um vaso de alabastro cheio de perfume caríssimo. Posso ver que você está tentando imaginar a cena. O aroma daquele nardo puro preencheu cada centímetro desta sala quando ela quebrou o vaso. Um perfume que custava o salário de um ano inteiro. Para muitos, representava segurança financeira, status, um futuro garantido. Mas para ela, era um instrumento de expressão do amor mais profundo. Enquanto as lágrimas dela molhavam meus pés e seus cabelos os enxugavam, os murmúrios de indignação começaram a circular pela sala. Que desperdício, diziam entre dentes. Poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Palavras aparentemente nobres, não é mesmo? Mas eu conheço os corações. Você já notou como frequentemente as pessoas ficam mais desconfortáveis com a extravagância do amor do que com a frieza da indiferença? Aquela mulher encontrou algo que muitos aqui ainda estão buscando: a verdadeira alegria de dar. Não calculou o custo, não pesou os prós e contras, não se perguntou o que vou ganhar com isso. Simplesmente deu o melhor que tinha. E sua alegria? Era palpável, transbordante, contagiante. Olho para você agora e me pergunto: quando foi a última vez que você sentiu essa alegria? Quando foi a última vez que dar não parecia um fardo, um dever ou uma obrigação, mas uma celebração? Deixe-me contar-lhe outro segredo do reino. Dar nunca foi sobre perder algo. É sempre sobre participar de algo maior. Lembra-se da multiplicação dos pães e peixes? Aquele menino poderia ter guardado seu lanche. Era pouco, 5 pães e 2 peixinhos, mas era tudo o que ele tinha para o dia inteiro. Ainda assim, quando lhe pedirão, ele deu sem hesitação. Imagino seus olhos arregalados, observando aqueles poucos pães se multiplicarem em minhas mãos, alimentando mais de 5.000 pessoas. Você consegue visualizar o sorriso que deve ter se espalhado pelo seu rosto jovem? A alegria de saber que seu pequeno ato de generosidade se tornou parte de um dos maiores milagres já testemunhados? Isso é o que acontece quando você dá com amor, seu tempo, seus recursos, seu abraço, tudo
Tudo se multiplica nas minhas mãos. Pense no seu tempo por um momento. 24 horas em cada dia. Para muitos, nunca é suficiente. Sempre correndo, sempre exaustos, sempre reclamando que o dia deveria ter mais horas. Mas já notou como alguns conseguem fazer tanto com o mesmo tempo? Visitam os doentes, consolam os abatidos, escutam os solitários e ainda cumprem suas responsabilidades diárias. Como é possível? É porque descobriram algo extraordinário. Quando você dá seu tempo por amor, ele se multiplica de maneiras inexplicáveis. Surge uma eficiência sobrenatural, uma energia renovada, uma capacidade expandida. O mesmo acontece com seus recursos materiais. Estava eu sentado diante do gasofilácio no templo, observando os ricos lançarem grandes quantias. Impressionante aos olhos humanos, sem dúvida. Então, aproximou-se uma viúva pobre e colocou 2 pequenas moedas, tudo o que tinha para viver. E sabe o que vi naquele momento? E alegria genuína em seu rosto. Não um semblante carregado de quem acabou de perder algo precioso, mas a expressão radiante de quem acabava de participar de algo sagrado. Se é o paradoxo divino que muitos nunca compreendem, a verdadeira alegria não está em receber mais, mas em dar melhor. Quando você dá um abraço a alguém que está sofrendo, você pensa que está perdendo alguns segundos do seu dia? Ou percebe que está participando da cura emocional daquela pessoa? Quando você compartilha seu conhecimento com alguém que está aprendendo, você sente que está perdendo sua vantagem competitiva? Ou percebe que está participando do crescimento daquela vida? O problema é que muitos ainda veem o dar como subtração, quando na verdade é multiplicação. Em meu reino, as matemáticas são diferentes. Aquele que tenta reter tudo acaba com as mãos vazias. Aquele que abre as mãos para dar, descobre que elas nunca ficam vazias por muito tempo. A alegria na generosidade porque ela nos conecta à verdadeira essência da vida. Você não foi criado para acumular, mas para circular bênçãos. Não para construir muros, mas para construir pontes. Não para viver isolado em sua autossuficiência, mas para viver conectado em interdependência amorosa. Repare nas crianças pequenas, como elas compartilham facilmente antes que o mundo as ensine a agarrar e acumular. Observe como oferecem sem calcular, como dão sem esperar retorno imediato. Se não vos tornardes como crianças, eu disse certa vez, não entrareis no reino dos céus. Esta é uma das razões, as crianças ainda se lembram da alegria de dar. Quando você dá com amor, algo mágico acontece. Não apenas na vida de quem recebe, mas principalmente na sua. Seu coração se expande, sua perspectiva se amplia, suas prioridades se alinham com as do meu reino. É aquela ansiedade constante que muitos carregam, o medo de não ter o suficiente, de perder o que conquistaram, de ficar para trás na corrida por segurança, começa a se dissipar. Em seu lugar, surge uma confiança tranquila de que o mesmo Pai que veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu cuidará de cada uma de suas necessidades. A alegria de dar não é apenas um sentimento fugaz, é um estado de espírito, uma forma de viver que transforma tudo que você toca. Então, da próxima vez que surgir uma oportunidade para compartilhar, seja seu tempo com alguém que precisa ser ouvido, seus recursos com alguém em necessidade, ou simplesmente um abraço com alguém que está sofrendo, não pense o que vou perder, pergunte-se, de que milagre posso participar hoje? Porque no meu reino, dar nunca é perder. Semear é investir na única moeda que realmente importa na eternidade, o amor. E a colheita? Uma alegria que ninguém poderá tirar de você.